Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e é apresentado do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook Do Jeito do Jonas. No Facebook Do Jeito do Jonas você assiste a este programa e a muitos outros programas que tem lá gravado, mais de 300 programas para você assistir, para você escolher o convidado, ver o que ele pensa, saber como é que a pessoa se posiciona. É muito legal ter uma coleção assim de programas à sua disposição. Estamos também no YouTube, é só colocar Jonas Grebe lá que você vai ver o programa no YouTube. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. Ele que é professor de neurolinguística, ele que é coach life, ele é gerente de vidas, ele é treinador de vidas, enfim, uma sumidade que muito nos orgulha. Por isso eu agradeço muito a sua vinda aqui nesse dia maravilhoso, nesse dia em que o sol está nos brindando. Meu grande amigo, e agora? Rubens Marcon. Jonas, eu agradeço mais uma vez, né, porque de estar aqui e hoje... A honra é minha, Rubens. Olha, a honra é tão grande que hoje eu tive um encontro com os empresários na SEG e logo que eu cheguei, duas pessoas chegaram e falaram: eu já te vi no programa do Jonas. Te vi no programa do Jonas? É, olha, eu fiquei tão feliz, falei, poxa, meu amigo Jonas. Eu tinha certeza que eu tinha um me assistir. Agora dois? Não, tem muito mais. 100% dobrei a audiência. Mas foi bacana. Eu fui ao Morrinhos hoje pela manhã, resolver uma questão, fazer uma reunião lá, e eu estava estacionando o carro, uma mulher olhou assim e falou assim: eu vejo o senhor na televisão. Aí eu desci do carro, dei um abraço nela, falei: puxa vida, muito obrigado. Eu sabia que tinha alguém assistindo, não sabia que era a senhora, mas eu fico muito contente de encontrar, olha, como é bom encontrar as pessoas que assistem o nosso programa. E você que assiste o nosso programa, conte para os outros. Diga, olha, veja lá o programa do Jonas, porque o Jonas está sempre alegre. O Jonas, às vezes eu dou umas broncas aqui, viu? Tá certo, mas a vida é assim, né? Coach Life, treinador de vidas. De vidas. O coach é um treinador. Você tem hoje o coach esportista, que é o treinador técnico. Life coach é exatamente a pessoa que treina a sua vida. Mas você vai falar assim, treinar a minha vida? Se nós tivermos uma pessoa que te orienta na sua vida, aí você fala, mas me orientar? O que é orientar? É você conseguir atingir os seus objetivos. Tem muita gente que vive falando assim, poxa, eu tento, faço isso, faço aquilo, mas nunca consigo o que eu quero. Parece que quando eu estou chegando lá, a coisa não acontece. O que o coach faz? Ele vai treinar você para que as coisas aconteçam. Aquele que fala, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada mesmo, tudo que eu faço está errado. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não, geralmente aquele que diz que eu não sirvo para nada é o que mais serve. É o que mais pode ser trabalhado. Porque quando ele não acredita nele, é a hora que o coach entra fazendo com que ele acredite nos seus sonhos e nos seus passos. O treinador não é aquele que fica dizendo, cai para a direita, para a esquerda. Mas é aquele que chega para o time e fala, vamos fazer gol. Nós vamos ganhar. Entendeu? Então ele é mais um motivador do que um treinador? O treinador não é aquele que junta as peças para preencher os espaços, por exemplo, estou falando de futebol, né? Sim. Para preencher os espaços e tal. Porque existem treinadores realmente que são só motivadores. Mas se você não tiver uma boa estratégia, exatamente, você não vai conseguir fazer com que se ganhe o jogo só incentivando. Não adianta você chegar para um cara do meu tamanho, 1,65 m, 62 anos de idade, e dizer assim, você vai pegar pela sua frente aí o Anderson Silva, mas é o seguinte, você vai ganhar, você vai bater nele, que você vai quebrar. Quando eu olhar o tamanho do cara, eu vou falar, ô treinador, não vai dar, cara. Tá certo. Então não é só a motivação. Não é só motivação, é estratégia. Chegar e falar assim, tem um lugar no Anderson, se você bater, ele cai. Aí é o treinador. Exatamente, aí é o treinador. O motivador fala, vai lá que você bate nele, bate nada. Motivação é uma coisa que nem tomar banho todos os dias, né? Todo dia você tem que tomar banho, senão não surge o efeito do banho. Eu não sabia, rapaz. Todo dia? Agora, motivar, você tem que estar todo dia motivado. Todos os dias. Do banho todo dia, eu não sabia. Todos os dias. Por quê? Motivação, a gente costuma amanhecer desmotivado às vezes. Você acorda, puxa vida, esse horário, vou ter que trabalhar. Então nós temos que aprender a nos automotivarmos, acreditarmos. Eu acho você uma pessoa muito motivadora. Você está sempre alegre. E não acordo desanimado de jeito nenhum. Então, eu acordo para cima. E veja o que aconteceu na sua vida em ser otimista, em ser positivo. O quanto você teve, o quanto você evoluiu com tudo isso. Com certeza. O coach exatamente faz isso, faz você encontrar alegria e satisfação naquilo que você quer. E outra coisa, descobrir qual é o seu sonho, que muitas vezes a pessoa tem um sonho, mas aquele sonho não é o que ela quer.
É um trampolim para outras coisas. Então o coach vai dar o seu norte, vai dizer aonde você deve fazer, o que você deve fazer em cada momento. E é o treinador mesmo. É o treinador. Nós vamos fazer uma estratégia para você chegar lá na frente. Quer dizer, você tem alguém, posso chamar de cliente? Sim, é isso? cliente. Você tem um cliente que chega a você e você começa primeiro a analisar, ver quais são os pontos fracos, os fortes, aonde que ele consegue. Sim. E aí você vai dizer, olha, para você atingir esse objetivo, você tem que subir essa escada, senão você não vai chegar. E aí você vai ensinar como é que ele faz para subir aquela escada sem cansar, sem doer a perna. Quer dizer, você vai mostrar para ele as formas e as estratégias. O produto você já tem, ele tem que ter dentro dele já essa alma vencedora. Sim. Porque se ele falar assim, não, ó vida, ó azar, não tem jeito, eu sou assim mesmo, esse não tem jeito. Cara, é a mesma coisa. Eu conheci tantas pessoas que queriam ser radialista. Falavam para mim, eu tenho vontade de ser radialista, mas deve ser muito difícil. Você já foi numa rádio? Não, nunca fui. Não adianta, filho. Primeiro vai numa rádio, conheça a rádio, se aproxime do meio de comunicação, você vai ver que logo você se torna um radialista. Eu querer ser um jogador de futebol e não conhecer uma bola, não vai adiantar. Então você tem que mostrar para as pessoas o seu caminho. Você tem que trilhar isso daqui. Tá, mas até aí, normal. Mas como que se faz isso? Utilizando a palavra. A neurolinguística. A palavra. Nós temos algumas coisas que nos bloqueiam. Nós temos palavras que nos bloqueiam, palavras que nos remete ao pessimismo. A mãe que fala para o filho, você é um burro, você não vai ser nada nunca. Sim. Ela, mãe, né? Isso, já está jogando o filho para baixo. Quer dizer, são coisas que a gente tem que aprender. Nós temos crenças possibilitadoras e crenças que vão nos impedir de crescer. Por exemplo, quantas vezes a gente tinha medo de comer manga com leite? É uma crença que impossibilitava a gente. Passar por baixo de uma escada vai trazer azar? Não, pode ser que a escada caia. Ou que caia uma lata de tinta. Cai uma lata de tinta, tremendo, hein? mas não que vai trazer o azar. E o manga com leite? Por que manga com leite faz mal? Fazia mal porque o leite era caro e os escravos tomavam leite. Então, como eles comiam muita manga que caíam dos pés das fazendas, aí diziam que se ele tomasse o leite, ele teria um problema. Pegaram lá que morreu de qualquer coisa e falaram, tá vendo? Olha lá, ele comeu. Exatamente. Eu, quando criança, uma vez morri, né? Porque eu comi, falei, agora estou morrendo. Agora estou esperando a hora, né? Então, a gente tem algumas crenças impossibilitantes que vão nos reprimindo, que vão fazendo com que nós desviamos do nosso foco, do nosso objetivo. Então, às vezes, um amigo que chega... Eu vou usar uma expressão, nem sei se eu posso. Nós temos o nosso feedback, que eu te dar o retorno de aquilo que você fez, eu te dou um retorno positivo. Não é o filho do Beck, do seu time, não. É o feedback. É feedback, mas também nós temos, assim, falando bem rápido, o feedback. Que é aquele que você levanta de manhã, ele te dá uma resposta negativa, ele não te incentiva. Não vai lá não, Jonas, não vai adiantar. Eu estou cansado de ouvir isso. Então, não adianta, você vai lá, imagina. Exatamente. Então, o que o coach faz? Faz exatamente o que você veja e que você trilhe um caminho certo. Que você saiba conduzir para o seu sonho e não desviar. E saber se aquele realmente é o seu sonho. Tá? Porque o que acontece? A pessoa começa a fazer tanta coisa na vida, mas eu vou fazer isso, de repente não faz nada. Então, esse foco nós ensinamos a ter, através de técnicas. Tudo é feito com técnica para você atingir o seu foco. E quando você encontra pelo seu caminho alguém que você vai fazer um tipo de treinamento, e ele é um fanático, ou religioso, ou político, aquele que não enxerga, fala, não, mas roubou lá 1 trilhão e 400 bilhões, ele fala, não, no meu partido não faz isso. Porque ele é um fanático e ele não enxerga. Como é que você lida com isso? De um jeito muito simples. Eu, o Rubens, não se torna meu cliente. Porque nós temos que ver, eu tenho que analisar, se ele é um cliente que eu tenho possibilidade de... Cara, você está dando dinheiro lá para aquele pastor lá e ele está comprando um avião novo todo ano. Não, mas isso aí ele está fazendo porque... Quer dizer, sempre tem uma explicação para que aquele fanatismo dele seja exacerbado e que ele ache que esteja certo. Então, mas o coach não vai mudar a opinião dele. Esse não vai ser seu cliente. Não vai ser meu cliente. Porque antes de tornar, eu vou ver essa possibilidade de se tornar o sonho dele. Eu não posso aceitar um cliente e não dar resultado, porque o coach tem que dar resultado. O coach não é um negócio que você vai jogar e não obter. Ele vai ter que ter resultado e a longo, médio e curto prazo. Olha, eu tenho um resultado a curto prazo, a longo prazo e a médio prazo. Isso tem que ser feito. Acontece de você pegar um cliente
e você treiná-lo para que ele tenha o domínio da palavra, para que ele tenha o domínio até mental da situação, que ele possa controlar e fazer com que pessoas pensem como ele pensa, e essa pessoa partir para um caminho do mal, até para tomar dinheiro dessas pessoas, acontece isso. Isso entristece o treinador? Olha, entristece, porque a gente tenta conduzir sempre o lado positivo. Falando bem. Porque por mais que você faça, toda intenção é positiva, seja ela qual for, toda intenção é positiva. Eu vou falar isso, muita gente às vezes vai falar, não é bem assim. Susana Richthofen, ela teve uma intenção positiva. O meio que ela usou foi negativo. Qual foi a intenção positiva? Me ajuda. Ela queria ter herança e ter os cravinhos, os irmãos cravinhos lá. Ela queria tudo. Ela queria, mas a intenção dela era positiva para ela. Porque a pessoa quando rouba, ela rouba por quê? Porque ela tem uma intenção, ela vai suprir uma necessidade dela. Rouba para comprar droga, a intenção positiva dela, o meio errado. Tá? A maneira como ele agiu é errado, mas a intenção sempre é positiva. Você não faz nada sem ter uma intenção positiva. Tá? Mesmo, é interessante, mas isso realmente existe. Todas as intenções são positivas. O ladrão quando rouba, ele rouba com uma intenção, suprir a necessidade dele, é positivo para ele. O meio como ele fez, não. Não estou dizendo que... não, mas é um lado que você está enxergando, sim, que eu nunca enxerguei. Toda realmente é positiva. Fantástico isso. Você sempre tem uma intenção positiva, mesmo nas atitudes erradas. Mesmo nas atitudes erradas. Você está obedecendo à sua necessidade. Alguma coisa você está suprindo. Então ele precisaria do quê? De um controle para ele buscar melhores caminhos para que ele possa suprir as mesmas necessidades? O que precisa é, primeiro, entender a moral. Moral. Que nós geralmente esquecemos a moral. O que é o certo e o que é o errado. E hoje é uma campanha maciça de mídia para que as pessoas não tenham moral. Exatamente. Porque é muito mais fácil o domínio numa pessoa que não tem moral do que uma pessoa que tem moral, que sabe dividir o bom e o certo, que sabe dividir o ruim, né? E que saiba trilhar esses caminhos no meio. Então, nem muito bom nem muito ruim, mas que saiba ter uma conduta média. Suas intenções viram positivas. Por isso que o coach faz com que as suas intenções se positivizem, além de ser positiva, tenham uma potência maior. Por quê? Porque nós só conseguimos fazer aquilo que nos satisfaz. Aquilo que não te satisfaz, não te dá prazer, você não faz. Aí você fala, mas como? Nós vamos buscar o prazer em você. Ver qual é a sua necessidade. Tem pessoas que têm necessidade de autorrealização, tem pessoas que têm necessidade de se expor, de aparecer. Então você vai trabalhar em cima daquilo. O que ela quer? A minha necessidade, eu tenho uma necessidade muito grande de ser admirado. Então vamos fazer um coach que tudo que ele faça tenha certa admiração, aconteça essas admirações. E acontece, porque isso é uma técnica não brasileira, uma técnica de neurolinguística que tem dado certo. E muita gente hoje faz coach. O Neymar tem acho que 2 ou 3 coaches trabalhando em cima dele. O coach de vida, o coach esportivo, parece que depois do treinamento ele faz um treinamento dele mesmo, e um coach até da imagem dele, como ele vai trabalhar a imagem dele. E tem dado muito certo. A gente vê o sucesso que esse moço tem, meteórico e muito rápido assim, um resultado fantástico. O coach serve para isso, para fazer com que você trilhe caminhos, às vezes até meio diferentes do que você imagina. Você imagina que elas vão chegar, te dar um monte de tarefa? Não. Nós vamos analisar primeiro como está sendo a sua conduta, de que jeito você está andando. Como hoje tem um atleta, o atleta você vai analisar se ele está correndo, se a distância que ele leva o pé. Nós vamos fazer isso. Isso faz o treinador. O treinador. Eu me lembrei, você falando isso, eu me lembrei do boxeador. Que o prazer dele é a vitória, é o laurel, é a coroa, é o cinturão de campeão. Sim. Para isso, ele apanha para burro. Quer dizer, ele aprende a apanhar e todo treino ele apanha, só apanha. Chega na luta, vão dar murro nele e pela vitória, pelo cinturão, pelo galardão final é que ele faz tudo isso. Sim. Quer dizer, a intenção dele é positiva, ganhar o título, ganhar o prêmio e etc. E o meio é ficar levando porrada o tempo todo. Sim. É isso? Sim, sim. Fantástico, estou entendendo o que é o Life Coach, a neurolinguística. A palavra leva a tudo isso. Tudo. Nós temos que entender que a primeira grande oratória que nós tivemos no mundo foi quando Deus falou o quê? Que haja luz. Luz. Começou tudo com a oratória, com a palavra, a força da palavra, a ação, haja luz. O verbo. Haja luz, que haja luz. Fez-se a palavra. Então, hoje nós nascemos com a palavra. A primeira coisa que você faz para a criança é dar o nome. E a criança começa a se comunicar através da linguagem dela, que é o choro.
que é o sorriso. Então, é a arte da comunicação. O homem não vive sem comunicação. Quanto menos comunicar nós estivermos, e comunicar, ô Jonas, é bom que as pessoas entendam que acham que através do celular, através do notebook, está se comunicando. É um engano, não está se comunicando. Nós vamos ter, daqui a alguns tempos, uma sociedade extremamente tímida, porque eles estão se... Vamos falar disso no segundo bloco? Vamos falar sobre isso. Muito interessante. Vamos ao breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho batendo esse papo gostoso aqui com o Rubens Marcon, aprendendo sobre a força da palavra, a neurolinguística e nos educando para que nós possamos usar isso em nossa vida, no nosso cotidiano. Voltamos daqui a pouquinho, do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. O programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, você já sabe. É apresentado do jeito do Jonas. Nós estamos no canal 7, na Guaru TV, do sistema Spin de televisão, com reprises no canal 8 e no canal 22. Estamos também no canal 11 da TV Guarujá, lá na NET, canal 11 da NET, TV Guarujá, e é uma honra muito grande estar recebendo hoje aqui este professor de neurolinguística, um palestrista, uma pessoa que engrandece muito o nosso programa, que é uma referência em nossa cidade, que é o meu amigo... Rubens Marcon. Rubens Marcon, é isso aí, Rubens Marcon, que vem aqui nos prestigiar com a sua presença. E nós estamos falando do celular. Eu acho muito legal a comunicação dos jovens, porque os jovens se comunicam. Estão os dois sentados em uma mesa do bar, tem lá uma garrafa no meio, que pode ser vodka com energético, como pode ser Coca-Cola, não tem importância, e eles estão num papo animado, cada um aqui dando mensagem para o outro, aqui sentado a 1 metro, e mandando mensagem para o outro, e o outro mandando, e eles não olham um para o outro, eles olham para o aparelho. Que futuro é esse, meu amigo? Me ajuda aí. Isso é um futuro que está sendo colocado na sua mente, que você tem uma comunicação com o mundo, que você é globalizado, que você tem fluência de falar. Não pode ser bandeiretizado, recortizado, SBtizado, tem que ser globalizado. Mas o que acontece? A pessoa acredita naquele poder que ele tem, de se comunicar, de ser agradável, etc e tal. Quando ele começa a enfrentar um mundo lá fora, ele vai ver que não é a mesma coisa, que a comunicação é outra, que ele não vai digitar em você nada, que ele vai ter que usar o poder da palavra dele para convencer, para conseguir um emprego, para conseguir qualquer coisa que ele quer na vida. Então a gente está vendo uma sociedade, e eu vejo com isso quando eu dou os cursos de oratória, que muito jovem, a timidez cada vez maior. E quando você vê esse jovem no meio da informática, da internet, ele é totalmente diferente. E lá fora ele é outro. Ali ele escreve o que ele quer, o que ele pensa e tal. Para comunicar pessoa a pessoa, ele se intimida. Sofre muito. Sofre. Eu vejo o quanto de pessoas que me procuram, jovens, com timidez. Tá, então, dentro disso, qual a importância dos olhos no diálogo? Eu estou falando com você olhando nos teus olhos. Qual é a dificuldade que tem quem não consegue olhar nos olhos? Tem gente que você vai dar a mão, ele dar a mão para você, ele vira o rosto para o outro lado. Quer dizer, ele não consegue te encarar, mesmo não tendo assim, um conhecimento da sua história, você da história dele, você conheceu há pouco tempo, e você vai conversar e a pessoa não te olha nos olhos. Tem outros que não abraçam. Não abraça ninguém. Ele passa por você, o máximo ele te dá a mão e às vezes ainda vira o rosto, mas não é maldade, nada, é o jeito da pessoa. O que isso significa em termos de relacionamento e o que a neurolinguística pode mudar nisso? Olha, vamos dizer uma coisa, existe um termo que parece francês, mas é inglês, chamado rapport. Rapport é uma técnica que a gente tem de olho nos olhos, de eu compreender os seus gestos, eu estar olhando para você e entendendo a sua linguagem corporal. Ali tem uma câmera que eu estou falando olhando para ela. Eu conversei o tempo todo olhando para você e não olhando para aquela câmera. Eu também estou olhando para você, não estou olhando para a câmera. Eu preciso desse sincronismo, eu com você. Se eu estivesse falando aqui e você do meu lado, já seria outra coisa. Talvez a gente nem estivesse batendo as mesmas ideias. Eu vi quando eu estava falando sobre que
toda a intenção é positiva, você parou e levantou os olhos. Porque eu não tinha pensado nisso, e é verdade. Mas se eu estivesse falando aqui, talvez você não teria notado a minha reação. Exatamente. Então, o que é importante? É saber se comunicar, é ter uma oratória. A gente acha que oratória é saber subir no palanque e falar. Oratória é no dia a dia, é orar, é falar, é ação. É para um bom vendedor, para um bom estudante, não é só palestrante. Qualquer um que tenha uma boa oratória, hoje é um líder. Que as empresas procuram líderes que saibam se comunicar. Hoje a comunicação é uma das coisas que mais tem valor no capital humano, vamos dizer. Quer dizer, esse tipo de comunicação corporal, visual, pelo linguajar, ela não morre. Ela vai permanecer para sempre. Sempre permaneceu. Não vai ter a eletrônica que vai substituir. Não, isso acontece até nos animais. Não tinha lá aquele perdido no espaço, vinha o boneco e falava, senhor ou eu, senhor ou eu. Isso não vai acontecer. Não, nós temos até os animais. O leão, quando ele quer dar um sinal, ele ruge, ele muda, infla a juba dele. Quer dizer, ele está dando um sinal, ele tá falando na sua linguagem corporal. Então, se nós perdemos essa linguagem, esse rapport que fazemos entre nós, a linguagem vai se tornar difícil. E o celular não faz rapport, não tem como fazer rapport. Comunicação pai-filho, mãe-filho, tem conserto? Irmão com irmão, o que irmão não fala com o irmão é uma grandeza. Sim, isso também tem um jeito de trabalhar isso? Tem. Se você for trabalhar no coach, tem técnicas para isso. Se você for trabalhar no dia a dia, tem uma técnica, que eu acho uma técnica importante, que hoje nós estamos esquecendo, é a técnica do almoço e do jantar. Você sentar com seus filhos, nem que for num sábado e domingo, e jantar como antigamente, falando assim, desliga a televisão. Isso a vida toda. Meus filhos sempre estiveram conosco à mesa. Nunca permitimos que alguém comesse fora da mesa. Hoje não, cada um tem sua vida, sua família, todos são casados. Mas enquanto nós éramos, a unidade familiar, eram eu, minha esposa e meus 3 filhos, nós nunca deixamos de estar juntos na hora da refeição, porque desligava a televisão, desligava tudo, nunca almoçamos, jantamos, até hoje, só eu e minha esposa em casa, não fazemos refeição com televisão ligada, porque é a hora que você tem de falar alguma coisa e de ouvir alguma coisa, e até dessa expressão corporal da pessoa à mesa, que faz parte da sua vida, do seu engrandecimento como ser humano, você engrandece nisso. Por isso que eu estou falando, é a técnica do almoço e jantar, ou seja no domingo, ou seja no dia a dia, volte a conversar com teus filhos, sente à mesa, pergunte a ele como está, como foi sua escola, ouça mais do que fala, que é importante as pessoas saberem ouvir, porque a gente tem uma diferença entre ouvir e escutar, aprender a ouvir e não escutar o filho, ouvir o filho, entender o que ele está querendo te transmitir, porque às vezes até numa brincadeira dele ele está transmitindo uma necessidade que ele está passando. Então, isso são técnicas que eu, até te falar, eu dou cursos de oratória, que a gente ensina nos cursos de oratória a técnica de ouvir, a técnica de escutar, a técnica de se relacionar com as pessoas. Quando você esteve aqui na vez anterior, várias pessoas me perguntaram como é que era isso, como é que fazia. E você vai fazer um curso agora, no Guarujá, recentemente? Dia 29, 30 e 31 desse mês de outubro, nós estaremos na ASEG, Associação Comercial e Industrial, com um curso de oratória. Rua Buenos Aires? Rua Buenos Aires. São 3 dias seguidos. A pessoa fala, mas 3 dias? São 3 dias que a pessoa vai se divertir muito. Ela vai conhecer técnicas diferentes. Nós vamos trabalhar com o sentimental, vamos trabalhar com a linguística. Quantas horas por dia? Em torno de 3 horas por dia. Isso é à noite? À noite. Você não pretende fazer um pela manhã? Já me questionaram hoje. Podemos fazer. Mas à noite a gente faz faculdade, a gente estuda e tal. Podemos fazer. Como tem gente que pede para que eu faça no final de semana, porque eles trabalham a semana inteira, pedem no final de semana. Mas já nem precisaria fazer de manhã e à noite. Sim, fazer final estamos estudando isso daí, vamos fazer já um curso de final de semana. Você me deixa isso bem anotadinho, eu quero falar outras vezes aqui, quem sabe até não sorteemos aqui Sim, podemos sortear. Podemos sortear. Seria até interessante que depois essa pessoa venha dizer e venha mostrar a técnica, como ele evoluiu através da oratória. E oratória é uma coisa incrível. Oratória tem uma técnicas, por exemplo, persuasão. Todo mundo acha que persuasão é enganar. Enganar é uma coisa, persuadir uma pessoa é outra. Então faz para mim a diferença. De persuasão e enganar. Persuasão é quando você leva uma pessoa de um ponto A para um ponto B. Convencer é você vencer a pessoa. Ah, ele me convenceu, mas eu não quis. Vencer mais o com. Mais o com. Eu venci você. Isso não é persuadir. Persuadir é você fazer que a pessoa entenda o seu ponto de vista e você leve ela onde você quer através do seu ponto de vista. Entendeu? Isso é a arte da persuasão. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Estou aqui com... Isso não é persuasão. Eu vou mostrar uma técnica que eu uso, que é colocar
o pano aqui, dentro do meu dedo e fazer isso, ó. Tá? Exatamente. O que eu fiz? Qual foi a técnica? Persuadir? Não. Eu fiz uma técnica que eu enganei. Eu enganei, não persuadi. Isso é uma ilusão. Essa é a diferença. É uma ilusão. É uma ilusão. Faz assim que eu... Então, o que é? Homem mágico. Não é. Isso, tem gente que usa isso por poder. Mas como? Que poder que você tem de colocar isso aqui na mão? Pessoas são impressionadas. Na verdade, eu não estou persuadindo, eu estou enganando. E a persuasão não é um jogo. Enganar não é uma palavra muito forte. Oi? Enganar não é uma palavra muito forte. Não seria uma ilusão, simplesmente? Não, eu acho... Enganar não é induzir a erro para levar vantagem, para tirar vantagem? Sim, mas hoje em dia tanta gente engana. A gente vê tantos enganos. Começa, por que a gente tem tantos PROCONs? Porque nós somos tão enganados, às vezes na compra de um produto que vem errado, que a empresa não assume. Deixa eu pegar um gancho aqui, dentro do que você está falando. Esse político que vai na televisão com um falso discurso, ele está enganando? Sem dúvida. Sem dúvida ele está enganando, mas você tem como ver e observar quando ele engana. E se você colocar o Everardo lá, o Everardo não faz 1 milhão de votos. Mas ele esquece o Everardo, ele se pinta de tiririca, e aí ele começa a fazer uns gracejos, e aí ele consegue 1 milhão de votos. Quer dizer, ele está enganando. Está enganando. Ele fez exatamente isso que eu fiz. Eu fiz um truque, mostrei uma cor e consegui desaparecer. Uma fita desapareceu. Exatamente. E qual o lucro que você Quando tem acabar nisso? o programa, nós vamos procurar essa fita até encontrar aqui no estúdio. Eu te pergunto, qual o benefício que isso trouxe para você? Nenhum. Nem prejuízo. Mas apenas as pessoas que viram Então, falam assim... por não ter trazido prejuízo, é que eu entendo que talvez não seja enganar a palavra correta, que seja o iludir. Sim, ou, pode, né? sim, uma ilusão. Isso. Ilusão. Porque o enganar traria prejuízo. Isso que o Tiririca fez traz prejuízo. Sim. Porque ele vai ser um parlamentar inóspito, inócuo, que ele já tem 4 anos lá sem uma emenda, ele tem 4 anos lá sem ocupar a tribuna nenhuma vez para fazer um pronunciamento, ele tem 4 anos lá sem apresentar um projeto. Então ele vai estar enganando mais 4 anos. Ah, mas ele não falta. Isso é que todo mundo que vota nele fala. Ele não falta. Não falta porque não tem o que fazer. Ele mora no hotel ao lado da Câmara. Né? Ele vai lá, não vai ficar lendo jornal nem fazendo palavra cruzada porque ele não sabe ler. Mas ele fica sendo, ele teve que fazer teste Sim. lá e tal. Então ele fica sentado lá, né? Vendo gibi, vendo figurinha, sei lá, e espera passar o tempo. Ah, mas ele não falta. Uma figura mais inútil que essa, eu não vejo em lugar nenhum. Ele está enganando. Enganando. E a enganação, ela tem um limite. Porque se eu fizer esse truque 2, 3 vezes, você vai descobrir. Você vai descobrir, você vai pensar. Então, por maior enganador, você vai observar alguma coisa e fala, opa, descobri. Acontece nos casais isso? A mulher dá um jeito de dar uma enganada no camarada para trazer ele para perto, até porque ele tem lá um carrinho melhor, mora num apartamento mais chique. Pode acontecer também, não? Eu acho que isso acontece, né? Acontece muito, né? Eu acho que eu não vou entrar muito nesse mérito. Quando você dá o curso, você ensina as moças a não cair nos contos. Eu vou dizer uma coisa que eu enganei minha mulher. E quando eu casei com minha mulher, nós somos uma cidade do interior paulista, que é Bebedouro. E quando eu casei, eu falei para ela que eu ia levar ela para frente para o mar. E ela casou comigo. E moramos quase 25 anos em Bebedouro. E ela perguntou para cadê esse pomar? E eu falei, pomar de laranja. Ah, pomar de laranja! Então, é que ela não tinha entendido na hora, mas era pomar. De frente pomar de laranja. Então moramos de frente pomar de laranja. 25 anos? 25 anos morei em Bebedouro. Esperto, rapaz. Eu preciso aprender esses truques. Aqui você não precisa pomar, você tem um mar. Graças a Deus aqui tem uma praia maravilhosa. Sim, maravilhosa. Mas olha, é impressionante como a palavra domina. Perguntaram, um grupo de estudantes fez um TCC, um trabalho em grupo, e o programa de jornalismo deles era explicar o Silvio Santos. E eles fizeram um trabalho muito agraciado, muito premiado esse trabalho, e o final do trabalho foi conversar com o Silvio Santos, e eles sentaram numa roda, 14, 15 estudantes de jornalismo já formandos, e o Silvio Santos no meio da roda, como se fosse um roda-viva, assim. Sim. E eu assisti aquilo, está no YouTube, é maravilhoso o texto, e a pergunta para o Silvio Santos é essa, né? Como você explica todo esse seu sucesso? E ele fala exatamente isso, a palavra. A palavra. Ele falou, meu timbre de voz ajuda, e a palavra faz isso. Quer dizer, você tendo a palavra correta, você consegue fazer muita coisa. Quer dizer, a língua, além de ser o maior veneno, também pode ser o melhor remédio para o ser humano. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu acho que 2 coisas são importantes. A palavra e a atitude. Não adianta só você ter a palavra, mas não ter oração. Atitudes, orar, mas tem que ter ação. Se você só orar sem ação, não adianta nada. Oração.
Nós Orar temos e ter ação. o melhor exemplo, um grande orador foi Cristo, mas ele tinha atitude. Grandes oradores foram grandes líderes. Vamos até falar um negativo, que foi o Hitler, mas ele tinha atitudes. Joseph Paul Goebbels, que já era sabia, o marqueteiro ao lado dele. Sabia usar a palavra. Muito bem. Rubens Marcon, professor de neurolinguística, mestre das palavras, nos honrou, nos brindou hoje com a sua presença e eu estou muito honrado, te agradeço muito. E você tem aí 30 segundos para se despedir, para fazer a sua última mensagem e aproveita para falar tchau para quem está assistindo. Bem, eu quero agradecer, principalmente a você, Jonas, o pessoal da TV, e parabéns, porque estão num estúdio maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. E convidar vocês que no dia 29, 30 e 31 desse mês, nós estaremos na Associação Comercial e Industrial aqui do Guarujá com um curso de oratória. É um curso de 3 dias, mas eu tenho certeza que você vai gostar no final de tudo isso. Meu telefone é 98161-1121. Pode ligar e a gente estará dando todas as informações. Jonas, muito obrigado. Uma honra muito grande, dentre as personalidades que temos trazido aqui, uma honra receber o Rubens Marcon, que sabe dizer, tem o que dizer e o faz muito bem. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.